Tarararara, larararara, larararara. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, alunos e alunas, amigos e amigas. Aqui é o Moré Haim Yakovitch Aguinon, professor Vitor Tom Minervo. Nessa aula vamos estudar os discursos racídicos. Anile Dodi Bedodili, Rashid Tevot Elul. Apesar de estarmos no mês de Kislev, vamos estudar um livro que fala: Eu sou do meu amado e meu amado é meu. O discurso racídico por Rabbi Shmuel Zalman de Liat, Walter Rebbe, saído do seu livro de Kutei Torá, página 76. As iniciais do versículo em hebraico, Anile Dodi Dodi, eu sou do meu amado meu, formam a palavra Elu, meu amado e eu, referem-se a Deus e ao povo judeu, respectivamente. Isso implica que é uma despertar do interior inicia-se em Elul, e o aspecto de Anile do dia, eu sou do meu amado. Essa fase continua até Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando a divindade é trazida aqui para baixo de forma revelada. Encontramos uma alusão a essa influência divina revelada no versículo: Sua esquerda está sobre minha cabeça e sua direita me abraça. O período de Rosh Hashanah e Yom Kippur reflete sua mão esquerda e o aspecto de temor decorrente da então revelação do reinado divino. Está entendendo? Não, mas quer dizer, irmãos, que ele está sendo. Quer dizer o seguinte: mão esquerda é do período de Rosh Hashanah e Yom Kippur, onde prevalece o temor a Hashem, o medo do julgamento, o dia dos julgamentos, que é dia 10 de Cristo. Onde mês de Elul já começa os preparativos, onde Deus está no campo, está acessível no mês de Elul. Principalmente de manhã cedo, Deus está bem acessível. Enquanto que do dia 1º de Tishrei até o dia 10 de Tishrei, o rei está no seu palácio, no trono, no julgamento, né? Então, do dia 1º ao dia 10 de Tishrei é a mão esquerda, que é a severidade, que é a chama. Então, são dias de maior temor. Ah, Tá, vamos começar de novo. As iniciais do versículo em hebraico, Anile do Didi, eu sou do meu amado meu, formam a palavra Elu, meu amado e eu, referem-se a Deus, e ao povo judeu, respectivamente. Isso implica que uma Itaruta de Lutata, despertar do interior, inicia-se em Elu. É o aspecto de Anile Dodi, eu sou do meu amado. Esta fase continua até Rosh Hashanah, Yom Kippur, quando a divindade é trazida aqui para baixo de forma revelada. Encontramos uma alusão a essa influência divina revelada no versículo: Sua esquerda está sobre minha cabeça, e sua direita me abraça. O período de Rosh Hashanah e Yom Kippur reflete sua mão esquerda, o aspecto de temor decorrente da então revelação do reinado divino.
Por isso referimos-nos a Deus como o Rei, pois teu reinado é um reinado sobre todos os mundos. Ou seja, que mesmo nos mundos ocultos, espiritualmente falando, ele cai sobre os seres o temor e o medo do Rei. Essa influência se estende também para baixo, sobre todas as almas do povo de Israel, despertando-as a receber sobre si o jugo do reinado dos céus, motivando-as a sentir temor por Deus durante o ano todo. Essa influência de cima é necessária, porque o temor e o amor a Deus não são gerados e implantados no coração da pessoa somente através de seu próprio esforço, mas tem sua origem no brilho de divindade que emana de cima sobre o indivíduo no tempo e período em que é revelado. Ou seja, em Rosh Hashanah, que é o aspecto do temor, esta revelação de cima reflete o aspecto de "e meu amado é meu". No entanto, para merecer essa revelação, deve-se antes provocar o amor e o temor através do despertar de baixo. Essa é a função espiritual da pessoa em Elul. No entanto, a pergunta se reforça pela particularidade de Elul de ser no tempo e período da revelação dos 13 atributos de misericórdia, que refletem um nível muito elevado de divindade e aparentemente deveria merecer distinção, pois esse é o nível revelado em Yom Kippur. Há, no entanto, uma grande diferença entre Yom Kippur e Elul, mês de Elul, que antecede, né? Este conceito pode ser ilustrado através de uma parábola. Antes de um rei entrar em sua cidade, seus habitantes saem ao seu encontro para recebê-lo no campo. Sim, qualquer pessoa pode se aproximar para recebê-lo, e ele recebe a todos com simpatia, ele lhes espelha uma face sorridente. Lhes espelha uma face sorridente, como um espelho, né? Se sorri, Deus sorri para você também. Você está nervoso, Deus fica nervoso. Deus é como se fosse nossa sombra. Da mesma forma que você age, Deus age com você. Então, se você faz alguma coisa e não pode te perdoar, Não, ele perdoa, porque ele é bondoso, ele é clemente, ele é misericordioso. Perdoa, ele perdoa. Mas você tem que se arrepender para ele te perdoar. Se você não se arrepende, aí passa batido, né? Explicando a parábola, no mês de Elul estabelecemos uma relação com Deus no contexto de nossa realidade cotidiana. Saímos para receber o brilho de seu semblante, abençoado seja, no campo, pois está escrito: Deus fará resplandecer seu semblante sobre você. Isto se refere à irradiação dos 3 atributos de misericórdia, de forma que se permita serem recebidos face a face, ou seja, que a revelação de sua vontade íntima brilhe na origem das almas do povo judeu. Isso resulta de nós direcionarmos a essência de nossa vontade íntima para Deus, abençoado seja, procurando nos unir a Ele com coração e alma, no fundo de nosso coração e com alto sacrifício, conforme explicado em outros textos.
Esse brilho revelado de cima é transmitido do atributo de Ele, que é o primeiro dos 13 atributos de misericórdia. Ele é a origem dos outros, inclui todos eles, conforme está escrito. Ele é o nosso Deus e ele nos ilumina. Isso se refere realmente à própria luz infinita divina, conforme está escrito, pois Hashem, teu Deus, é um fogo consumidor. Isso significa que, assim como não há diferença entre o fogo e a luz e o brilho que provém deles, desta mesma forma é como se a luz de seu semblante, que brilha, o povo judeu, como um todo, no nível de ele, é efetivamente o aspecto da própria luz infinita divina. Também o Lamar, que inicia com o Lebarim, desculpe, página 78. Ia pular uma página. No entanto, a pergunta se reforça pela particularidade de Elul de ser, no tempo e período da revelação dos 3 atributos de misericórdia que refletem um nível muito elevado de dificuldade e aparentemente deveria merecer distinção, pois esse é o nível revelado em Yom Kippur. Há, no entanto, uma grande diferença entre Yom Kippur e Elul. Já lemos isso. No entanto, a pergunta se reforça. Já lemos isso. Isso resulta a nós direcionarmos a essência de nossa vontade íntima para Deus abençoado seja, procurando nos unir a Ele com coração e alma, do fundo do nosso coração e com alto sacrifício, conforme explicado em outros textos. Esse brilho revelado de cima é transmitido do atributo de Ele, que é o primeiro dos 13 atributos de misericórdia. Ele é a origem dos outros e inclui todos eles. Conforme está escrito, Ele é o nosso Deus e Ele nos ilumina. Isso se refere realmente à própria luz infinita divina, conforme está escrito, pois Hashem, teu Deus, é um fogo consumidor. Isso significa que, assim como não há diferença entre o fogo e a luz e o brilho que provém deles, dessa mesma forma é como se a luz de seu semblante, que brilha no povo judeu, como um todo, no nível de erro, é efetivamente o aspecto da própria luz infinita divina. Também o Mahamar, que inicia com Levarim, Perush, Veyan, Yud, Gimel, Mudot, é o Mahamar Verastir, na explicação do conceito de Bio, Pessari, Iranino e Elel, Shechai. Por causa dessa ligação, o povo judeu é chamado de Israel, ou seja, Sarel. E o Yud indica uma ação contínua. Encontramos o Yud nessa mesma função no versículo assim, Yov costumava fazer. Significa que o potencial de ele, investido em cada judeu, é dominante sobre seu comportamento, pois todo judeu tem efetivamente uma centelha de divindade que vitaliza a sua alma divina. Essa centelha é atraída naturalmente para cima, procurando ser iluminada pela luz da vida e sacrificar-se por ele de uma maneira que transcende sabedoria e conhecimento. Através de sabedoria ou de conhecimento, a pessoa não seria capaz. Não, nem tanto. Olha para a lâmpada. Lâmpada da rua. Ah, tá. Nem tanto. Tá garoto. Tá.
Vamos manter o foco na Desculpa leitura. aí. Através de sabedoria ou de conhecimento, a pessoa não seria capaz de captar este aspecto, de anular sua própria identidade e abandonar todas as necessidades pessoais por Deus. Isso está implícito no versículo: vocês são filhos de Hashem, vosso Deus. Uma criança e o pé, ou seja, uma extensão de seu pai. É o pé, ou seja, uma extensão de seu pai, aceitando a vontade do pai, que não tem relação com o intelecto ou conhecimento, assim como o pé está anulado em relação à cabeça, não tem absolutamente vontade própria. Esse é o significado do conselho de nossos sábios. Anule sua vontade perante sua vontade, com S maiúsculo, para que a vontade íntima de Deus, abençoado seja, brilhe na pessoa. Ela deve anular todos os seus desejos pessoais a ponto de não ter absolutamente outros anseios. Como assim? Quer dizer que você tem que tentar anular o seu ego, as suas vontades, para que Deus, para você fazer as vontades de Deus, assim Deus fará as suas vontades. Ah, Quando você anula as suas vontades de Deus, as vontades dele são suas. e para o que você quer. Faz. Tá. Ele assume para si as suas vontades. Quando você assume para si as vontades de Deus, fazendo as mitzvot, cumprindo o que a Torá manda fazer, as mitzvot, que eram 613, agora são 297, né? Sim, mitzvot, diminuíram por causa da destruição do templo, né? A passagem anterior relatou a parábola de um rei no campo. Para entender o sentido mais profundo dessa parábola, devemos refletir em os paralelos aos conceitos de cidade, campo e deserto, que existem dentro de nossas próprias personalidades. Quer dizer, dentro de nós mesmos existe a cidade, o campo e o deserto. Vamos ver adiante. Um deserto é uma terra não semeada, isto é, não produtiva. Portanto, refere-se a nossos atos, palavras e pensamentos que não são direcionados a Deus. Isso não se refere necessariamente aos pensamentos, falas e ações negativas, mas sim até mesmo a assuntos permitidos que não têm como objetivo o serviço divino e também as atividades sem conteúdo. Pois não é do feitio de um rei se envolver em assuntos mundanos. Ou seja, Deus não se manifestará em tais atividades. Atividades corriqueiras, do dia a dia. Rolo, né? Em hebraico é rolo, mundanos. Atividades mundanas. Deus não se manifesta as atividades, né? O rei não se envolve. Tá. A não ser que não, o deserto, bom, sei lá. Está falando do deserto agora. Depois vamos falar Mas do peraí, o campo que e vai do acontecer no deserto. deserto? Porque primeiro começou dizendo que dentro de nós existe o deserto, o campo tá. e a cidade. Entendi. Agora está explicando cada um deles. Tá. Esse é o significado da descrição de deserto como um lugar onde nenhum homem habitou. Nesse contexto, homem é referido como no versículo sobre a imagem do trono, uma imagem com a aparência de um homem. Se refere à imagem divina, formada pelos poderes divinos no mundo de Absoluto. Este é o nível de onde não habitou. Isto é um deserto, pois Deus não se manifesta num lugar de comportamento negativo, conforme citado acima. Ao contrário, me farão um santuário e repousarei dentro deles.
conselho apropriado para corrigir tal situação e de lá procurarás Hashem teu Deus, para explicar sobre o versículo. Deus viu que a luz era boa. Nós sábios comentam, ele viu que seria bom ocultar a luz. Luz, o brilho de sua vontade íntima, existe particularmente dentro de cada judeu. No entanto, está muito bem oculta dentro de sua natureza e é necessário esforço para revelar esse tesouro de temor a Deus que existe dentro de nós. Veja a explicação em outras fontes do comentário de nossos sábios. Quem revelou esse segredo aos meus filhos? Que se refere ao potencial do amor oculto que existe dentro de cada judeu. Em certos casos, esse potencial de amor a Deus pode ser comparado a um objeto perdido, a uma pessoa em exílio. Em relação a esses, a Torá nos diz: procurem, ou seja, que é necessário procurar e buscar esse potencial dentro de nós. A expressão procurar é usada somente em relação ao objeto perdido, algo que é uma perda, está em estado de exílio e, portanto, refere-se à centelha divina mencionada acima. Esse é o sentido de e procurarás Hashem teu Deus, ou seja, você deve procurar a centelha de Hashem teu Deus, que emana da dimensão de Ele, que repousa em toda pessoa, a fim de vitalizar sua alma divina. O versículo afirma, de lá procurarás, precisamente de lá deve começar a procura. Só é possível procurar e achar algo perdido no local da perda. Similarmente, só é possível captar a luz do semblante divino, direcionar seu amor a Ele e manifestar temor a Ele, procurando antes no local onde isso foi abençoado seja conforme está escrito. Conforme está escrito, esse é o meu Deus e eu o glorificarei, pois a terra toda está repleta de sua glória. Portanto, quando alguém aponta para a verdadeira existência de qualquer entidade, ele aponta para a sua fonte divina. Em contraposição ao local e o habitat daquele pai, referido como Sham, lá, ou seja, nas grandes profundezas. Esta conotação refere-se ao ensinamento de nossos sábios, que nos leva à seguinte interpretação do versículo. Lá eles chamaram Faraó. O tempo fixo passou. Uma vez que a palavra hebraica chamaram Faraó, tempo fixo passou. Uma vez que a palavra hebraica moed pode ser traduzida tanto como tempo fixo como por festas religiosas. Esse versículo pode então ser assim interpretado. Faraó fez com que o hábito de festas religiosas de alegria passasse a alegria frívola. Explica essa parte aí. Hum? Explica essa parte por também. E a alegria pelas festas religiosas passasse a alegria frívola. Mas por que isso? Não sei, não entendi também. Vamos voltar, Leitor. Vamos voltar. Em contraposição, o local e habitat daquele par é referido como chão, lá, ou seja, nas grandes profundezas. Esta conotação refere-se ao ensinamento de nosso sábio, que nos leva à seguinte interpretação do versículo. Lá eles chamaram o Faraó. Tempo fixo passou. Uma vez que a palavra hebraica moed pode ser traduzida tanto como tempo fixo
como por festas religiosas. Esse versículo pode, então, ser assim interpretado. O faraó fez com que o hábito de festas religiosas de alegria passasse a alegria frívola. Há também uma concepção positiva de deserto, como, por exemplo, na interpretação do versículo, nesse deserto serão consumidos. Neste se refere à revelação de divindade, conforme citado. Assim podemos alcançar o nível deste deserto, deserto ligado à revelação, pois a palavra hebraica midbar, deserto, tem a mesma origem que Dibur fala. Assim sendo, esse deserto pode se referir às palavras da reza, conforme na frase: Este é o meu Deus. O mesmo é verdade em relação ao estudo da Torá, como está escrito na porção de Matot. Esta é a palavra. Neste contexto, a continuação do versículo citado anteriormente também pode ser explicada de forma positiva. A palavra itamu, traduzida assim como serão consumidos, também pode significar, como explicado no Zohar, tornar-se perfeito, indicando que a pessoa almeja chegar ao nível requerido pelo versículo. Você deve ser perfeito. E o versículo continua: E lá morrerão, que se refere ao serviço de Pilata Pai, prostrar-se durante a recitação da reza de Tahanon, que é a elevação, ele terá piedade dele, significando que o indivíduo despertará seus próprios sentimentos de piedade sobre a centelha divina que está em exílio dentro de si. Entendeu? Não, explica agora aí. Quer dizer que o próprio indivíduo despertará seus próprios sentimentos de piedade sobre a centelha divina que está em exílio dentro de si, sobre o nosso Deus interior. Nosso Deus interior vai despertar a piedade dele sobre nós. E vamos tirar o quê? Se fizer a confissão, né? O Vidur, No, no Vidur, no já está é no Mihá, né? não, no Shaharit não. Aí, É, Vidur, deixa eu ler para você aqui, a tradução. Depois da Midá vem o Vidur, né?
Ana Adonai Eloheinu Elohim Potenu. Achava no Bagar, no Casal, no Panudó, no Sana, que não tem a tradução. Deixa eu pegar o segundo da tradução. Isso a gente não fala no Zé Minoraí, não é todo dia. Todo dia, todo dia. Paradinho, né? Vamos paradinho. Ana Adonai Eloheinu, por favor, Hashem, nosso Deus, e Deus de nossos pais, deixa vir perante ti as nossas preces e não ignora nosso rei as nossas súplicas, pois não somos arrogantes nem obstinados, para dizer perante ti, Hashem, nosso Deus, Deus de nossos pais, justos nós somos e não pecamos, mas nós sim pecamos, cometemos iniquidades e transgredimos, nós, nossos pais e os membros de nossa casa. Fomos culpados, traímos, roubamos, dissemos calúnia e maledicência, causamos iniquidade e perversidade, agimos propositalmente, extorquimos, acusamos falsamente, enganosamente, demos conselhos ruins, mentimos, nos enervamos, zombamos, nos rebelamos, violamos as tuas palavras, ofendemos, cometemos adultério, desviamos-nos, cometemos iniquidades, transgredimos, machucamos, oprimimos, fizemos sofrer o pai e a mãe, fomos obstinados, fomos perversos, corrompemos, fizemos abominações, erramos e levamos outros a errar. E nos desviamos dos teus preceitos e das tuas leis, que são bons, e não foi benéfico para nós, e tu estás correto sobre tudo que veio sobre nós, pois com verdade agiste e nós fomos perversos. Quer dizer, normalmente a pessoa fala, eu sou bonzinho, Deus está sendo muito severo comigo, não é justo o que eu estou passando. Aqui é o contrário, aqui ele está confessando que nós pecamos e que Deus é justo e sabe o que faz. É o contrário, certo? Nós estamos admitindo nossas falhas perante o Eterno que é perfeito. Então, quando nós fazemos isso diariamente, ele terá piedade. Significa que o indivíduo despertará seus próprios sentimentos de piedade sobre a centelha divina que está em exílio dentro de si. Assim podemos entender a passagem para Jacó que redimiu Abraão. Jacó representa o atributo de misericórdia que tem possibilidade de redimir do exílio o atributo de amor que é exemplificado por Abraão, nosso patriarca, que é Hesed. Por essa razão é chamado de nosso patriarca, pois somos extensões de nosso pai. Dele herdamos o potencial de autoanulação e de submetermos nossa vontade à divina. Uma pessoa que revisar seus atos e, apesar de se aprofundar em seu pensamento
de como a centelha de divindade caiu no exílio dentro da sua alma, não despertar seus sentimentos de piedade nem sentir amargura em seu íntimo, deve refletir sobre a seguinte metáfora. Por natureza, quando qualquer parte do corpo da pessoa, mesmo uma unha do pé, bate numa pedra, o indivíduo sente a dor conscientemente e sofre. Porém, isso só ocorre quando o órgão afetado ainda está ligado ao seu corpo. No entanto, se cortarmos o órgão, rasguecharam, o cérebro não sente mais a dor, pois o órgão foi cortado e separado de sua origem. Essa metáfora, entendi o que você falou, mas não entendi antes, então, mas o que tem a ver essa história de se cortar, se não sentir mais, é igual o quê? Eu tô ficando de pé com essas aqui eu vou dormir, entendeu? Entendeu? Então, o indivíduo despertará seus próprios sentimentos de piedade sobre a centelha divina que está em exílio dentro de si. Quer dizer que a centelha divina faz parte ainda dele. Não foi amputado, Deus me livre, não foi cortado. A centelha divina ainda faz parte de si. Entendeu? Por isso ele sente a amargura, sente um certo pesar. Ele sente que a alma está distante. Isso em que caso, assim? Exílio quer dizer quando a alma está distante. Ah, tá. Quando a pessoa leva uma vida frívola, sem dedicação às festas judaicas, ao Shabbat, não se dedica à alma, não dá tzedakah, não faz brahá antes de comer. Então a alma está afastada, a espiritualidade está distante. Está entendendo? Ah, A alma está em exílio. Quando a alma está em exílio, quer dizer que está afastada a alma. Só precisa se conscientizar. Está sempre consciente de que Hashem é invisível, o mundo vindouro é invisível, a alma é invisível, mas eles existem, certo? sim. Uma pessoa que revisar seus atos, apesar de se aprofundar em seu pensamento, e como a centelha de divindade caiu no exílio dentro de sua alma, não despertar seu sentimento de piedade, nem sentir amargura em seu íntimo, deve refletir sobre a seguinte metáfora. Por natureza, quando qualquer parte do corpo da pessoa, mesmo uma unha do pé, bate numa pedra, o indivíduo sente a dor conscientemente e sofre. Porém, isso só ocorre quando o órgão afetado está ligado ao seu corpo. Nós, o povo judeu, somos similarmente ligados e próximos de Deus. Devemos, então, sentir a dor e a falha que provocamos ao levarmos para o exílio uma centelha da divindade. Abençoado seja, ou seja, o mau comportamento do indivíduo não só causa uma queda pessoal, mas também leva a centelha divina contido dentro dele ao exílio. Afasta-se, afastamento da alma, né? Exílio, quando a alma se afasta. Porém, o fato do potencial divino ficar dentro do judeu possui também uma dimensão positiva. Mesmo quando o judeu peca, ele permanece judeu.
e ainda possui essa centelha divina. Ela não a abandona, mas somente se exila. Além disso, o judeu ainda retém a qualidade e o nível de Sar, líder, príncipe, Sar, que é o aspecto de Israel mencionado acima. Um líder, mesmo quando preso, está em plano diferente de uma pessoa assim. Mesmo então, ainda se reconhece a grandeza do líder, e com o movimento ele pode passar de um extremo a outro e voltar ao seu status anterior. Mas se essa pessoa não sente mais a dor e a falha, é sinal de que ela causou tanto estrago a ponto de sua alma ter se separado e ter sido totalmente cortada de sua origem. Ela deve, então, despertar ainda mais piedade de sua alma pelo fato de ela não sentir pena de si mesma. Outro mamar explica esse conceito conforme cita, com sua grande misericórdia, tenha piedade de nós. Lá se explica que apelamos à misericórdia divina pelo fato de nosso intelecto limitado não apreciar a grande necessidade por ela. O atributo de misericórdia, característica de Jacob, se estende de um extremo ao outro, apesar de que, conforme mencionado, uma pessoa pode ter sido totalmente separada e cortada de sua origem, mas através de um pensamento de techuvá, arrependimento, ela pode retornar e restabelecer ligação com a fonte de sua alma. Esse conceito é ilustrado em forma de parábola na porção Bamidbar, no mamar que inicia com Vaidaber, Vegulotam. Lá o conceito de levar as cabeças dos filhos de Israel, que é a metáfora bíblica para a contagem, é comparado a um remédio que pode reatar a cabeça que fora cortada do corpo. Vejam também o mamar que inicia com Ubayom Hashmini Atzeret, que explica que mesmo pessoas que merecem o castigo de careta, rescisão, sobre as quais o Torá afirma elas serão cortadas, ainda possuem o potencial para techuvá. Em relação a elas poderem aplicar o versículo: meu pai e minha mãe me abandonaram, mesmo assim Deus me acolherá. Se mesmo a reflexão sobre o que foi citado não for suficiente para despertar o atributo de misericórdia, o conselho adequado se encontra no Zohar, Êxodo 20, a.b. Na explicação da expressão um pastor entre as rosas. Assim como o fogo faz com que a rosa mude de cor de vermelho para branco, similarmente os teus pecados são como carmesim, tornam-se brancos, tornar-se-ão brancos como neve. Pecado, assim como todo pensamento, fala e ação que concernem assuntos mundanos, identificam-se com a cor vermelha, pois são pensamentos e truques da má inclinação. Esses podem ser transformados e tornar-se brancos como neve através do aspecto de fogo. Bom, agora a terceira e última parte, mais duas páginas, tá bom? Tá bom. Aí encerramos. Beleza. Apesar da força espiritual do serviço de Teshuvah, descrito acima, cada pessoa deve procurar um meio adicional para agir em prol de sua própria alma. O serviço requerido está indicado na seguinte passagem: nas feiras e nas ruas procurarei aquele ao qual minha alma amou. Quando encontrei aquele ao qual minha alma amou, eu segurei rápido, não afrouxei até que o trouxe à casa de minha mãe e ao quarto no qual eu fui concebida. Em hebraico, nas palavras She'ahava Nafshi, ao qual minha alma amou, a letra Aleph é vocalizada em Kamatz, indicando o passado, um amor que já tinha sido estabelecido. Pois os judeus despertaram nos primeiros e mais altos níveis do pensamento divino, no
nível indicado nas orações pela expressão terrorar-ri é pura, nível que precede o nível indicado pela frase Adaberata, o Senhor a criou. Esse conceito está explicado no Mamar Yonati Kaseda. Nesse nível, uma luz oculta é transmitida para a alma, e seu amor oculto descido acima. Na explicação do comentário de nossos sábios, ele viu que seria bom ocultar a luz. Este é o significado de aquele ao qual minha alma amou, implicando um relacionamento já existente. Esse potencial embutido na alma, conhecido como Eitan Kaesrahi, é também explicado no Mamar que inicia com Ve'e Anohi. Há, no entanto, pessoas nas quais este amor está não somente oculto, mas perdido e exilado, afastado, conforme explicado acima. Em relação a isso está escrito: procurarei aquele ao qual minha alma amou. A procura se dá nas feiras e nas ruas, no local da perda. Porém, mesmo quando a procura é bem-sucedida e através de Teshuvah a pessoa encontra o objeto perdido, a luz de Deus não se manterá nela sem receptáculos. A falta de capacidade de reter a luz faz com que esta se disperse. Então, o conselho é fazer receptáculos para a luz divina. Esses são as letras da Torá. As letras da Torá, ali. As letras hebraicas. São receptáculos de pensamentos divinos. Todas as letras? Todas, as 27. Aí só tem 22. Faltam as 5 sofritas finais. Ah. Não, mas como isso na prática, a letra, mas como você, por exemplo, você está? Através da meditação. Na Torá fala de meditação, nunca vi isso. Claro. Tá bom. No Zohar fala. No Zohar, no Rumash tem alguma coisa, não? Bom. Talvez não vi. Mas no Zohar fala que tem que meditar, né, e dar sequências de letras equidistantes. São letras dos nomes de Deus entrelaçados. Tá entendendo? Não, assim. Por exemplo, Aleph, Aleph, Yud. Ah, sim. Rei, Dalet, Rei. Yud, Nun, Vav. Rei, Yud, Rei. São 3 nomes de 4 letras, dando 12 letras. 3 vezes 4, 12. Entrelaçados. Então, o nome Aleph começa Yehie, Adonai e Yehová. Esses 3 nomes entrelaçados vai dar Aleph, Aleph, Yud, Rei, Dalet, Rei, Yud, Nun, Vav, Rei, Yud, Rei. Você pega 3 nomes de 4 letras, intercala as letras. Tá. Você entendeu? Tá. Deu para entender? Tá. Isso na meditação, você está Isso na falando? meditação, é. Não. Dentro do mikve. Tá. Dentro do mikve, antes de dormir, depois que parou chamar Israel. Tá. Isso são coisas Cabalístico. cabalísticas, né? Tá. Mas eu ensino para você. São Tá. segredos maiores. Tá. Vamos terminar a leitura, depois a gente conversa. Tá bom. Porém, mesmo quando a procura é bem-sucedida e através de Teshuvah, a pessoa encontra o objeto perdido. O que é objeto perdido? É só uma gêmea.
entendeu? Então, assim, O que é o objeto perdido está falando aqui? O objeto perdido é só uma gêmea. só se ele é divino. Não, só uma gêmea, só esposa. Ah, se for, tá. Porém, mesmo quando a procura é bem-sucedida através de Teshuvá, a pessoa encontra o objeto perdido, a luz de Deus não se manterá nela sem receptáculo. A falta de capacidade de reter a luz faz com que essa se disperse. Então, o conselho é fazer receptáculos para a luz divina. Estes são as letras da Torá. É bom comprar letras da Torá. Você já comprou letras da Torá? Não. É bom. Fala com o Rabino Yaakov Gerenstal, do Rabat do grupo. Acho que ele ainda tem letras da Torá para Não sei se o doutorado está escrito que Está estou escrevendo, escrevendo, tá? Você compra, acho que é. Sei cada letra quanto custa, R$ 18. Ah, barato. Você compra as letras do seu nome, né, Braga? Eu, por exemplo, me chamo Raim. Eu comprei Red, Yud, Yud, Ben. 4 letras. Tá. Já comprei mais, mas estou dando um exemplo, né? Como é o seu nome em hebraico? Abraham. Abraão. Compra as letras de Abraão. Pergunta você comprar cada uma das 25, das 22 letras, né? Para ficar completo o negócio. 27. Das 27, é. Pode comprar 27. Tá. Vai te fazer muito bem. Vai conectar a sua alma a Kedushá. Isso aqui é fazer um receptáculo, Fazer um receptáculo. além da meditação. A meditação é meio complexo. meio complexo. Tá. Mas compra as letras. Eu vou te passar o WhatsApp dele. Tá. Você fala que você é meu amigo, você Tá. Eu conheço ele, já fui uma vez lá. conhece. É. Porém, mesmo quando a procura é bem-sucedida através de Teshuvá, a pessoa encontra o objeto perdido, a luz de Deus não se manterá nela sem receptáculos. A falta de capacidade Ah, de esse jogo já deu. Sim, na passagem acima, a casa de minha mãe se refere à Torá escrita e o quarto no qual foi construída a Torá oral. Para a última página, encerrando, Baruch Hashem, Deus nos dê vida para sempre continuar estudando a Torá. Deus nos dê vida e força e alegria para o estudo da Torá. Essas mesmas ideias se expressam na interpretação do Zohar sobre a expressão um pastor entre as rosas. A palavra hebraica para rosas, Shoshanim, tem as mesmas letras do Sheshomim, aqueles que estudam. Nossos sábios comentam, não leia entre as rosas, mas aqueles que estudam a lei da Torá. A palavra pastor é usada, pois, através desse estudo, aos judeus que se tornam como se fossem pastores. O povo de Israel sustenta seu Pai nos céus. Através do estudo da Torá, que incorpora a vontade divina, o Espírito traz Espírito e atrai Espírito, fazendo com que o aspecto íntimo da vontade divina paire e se revele dentro do relativo indivíduo. Para ilustrar esse conceito, quando uma pessoa come, sua alma se liga ao seu corpo, fazendo com que as faculdades de sua alma se expressem dentro dele com maior intensidade. Similarmente, o povo de Israel sustenta, isto é, exerce uma função equivalente à provisão de alimento para com seu Pai nos céus, através do envolvimento do indivíduo em Torá e Mitzvot, que é a vontade divina. O Espírito traz Espírito e atrai Espírito, fazendo com que o brilho da vontade sublime paire e se manifeste dentro dele. Assim como um semblante amigo, através das letras da Torá e da Mitzvah e de Sedaká, caridade, Sedaká representa o atributo de bondade, que é a manifestação externa ou receptáculo para os aspectos de luz e amor, que são suas dimensões internas.
Isto diz, expresso nas palavras, pois na luz do teu semblante, o Senhor nos deu uma Torá de vida e o amor à bondade. Isso significa que a luz do semblante divino tem dois receptáculos, Torá e bondade, conforme explicado acima. La 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 Olha, Escolha, espera um pouco, quero te dar uma coisa.